É mais difícil emagrecer depois dos 30 anos? Eu quero que você fique até o final do vídeo para você entender todas as consequências do nosso envelhecimento. E eu já começo respondendo que sim, é mais difícil emagrecer depois dos 30 anos. Então, primeiramente, a gente tem que entender como funciona a evolução, das espécies. O que a espécie quer quando ela existe aqui no planeta Terra. Nossa espécie, ela quer perpetuar, ela quer continuar existindo para sempre. É isso a nossa, a do cachorro, a do urso pardo, a do leão, qualquer espécie que seja, ela quer continuar existindo. E aí existem as funções importantes para que a espécie continue existindo. Uma delas é a reprodução. Afinal, se aquela espécie não reproduzir mais, ela é extinta e ela acaba. Existem aí mecanismos de proteção, de sobrevivência, de se defender, por isso que existe aí vários gatilhos hormonais de proteção, de susto, de estresse, de medo. Mas enfim, vamos falar aqui sobre a reprodução. A reprodução faz com que a sua espécie continue existindo e assim quando você tem, junta-se com outra pessoa da sua espécie, juntam-se os genes, coloca uma nova pessoa no planeta Terra, e essa nova pessoa recebeu os genes já adaptados daquelas pessoas que já vinham existindo, no caso nós, e aí faz com que assim por diante a espécie continue existindo. A nossa espécie, para ela continuar existindo, então ela precisa reproduzir. Para que ela precise reproduzir, ela garante que você se mantenha o mais forte possível até você ter o seu auge de período de reprodução. No caso da mulher, você percebe que ali próximo dos 40 anos, quando ela encerra o período fértil dela. Tem jeito de ter filho ali depois dos 40, 41, 42, 43? Tem. Mas todo mundo sabe que por volta de 40 anos é o fim da idade fértil da mulher. Mas 40 anos é o fim da idade fértil, não quer dizer que é o auge da idade fértil, E mesma coisa dos homens. O homem consegue ter filho, para sempre, mas ele também, uma vez que ele tem filho, ele já não é mais importante para a espécie, ele já deixou a continuidade da espécie ali no planeta Terra. Então, como espécie, a gente viver muito ali depois dos 30, 40 anos nem faz tanto sentido, porque a gente já deixou os nossos genes evoluídos, adaptados para frente. Então, o nosso corpo tem ali funções funcionando perfeitamente bem, até por volta de 30, 40 anos. E você deve conhecer muitas e muitas pessoas, dezenas ou até centenas de pessoas que têm um lixo de vida, não fazem atividade física, se alimentam mal, são sedentárias, fumam, usam drogas, têm qualquer outros hábitos terríveis, mas que o corpo consegue absorver esse tanto de pancada durante esse período, de até 30, 40 anos de idade. E por que esse tanto de pancada que a pessoa dá, quando ela vai fazendo ali 40, 50 anos, começa a aumentar ali muito o número de infartos, AVCs, cânceres, qualquer outro tipo de doenças? Porque o nosso corpo, ele já teve o auge dele. Essas pessoas, todas ele tem infarto na cidade, muitas delas já tiveram filhos. Então é triste, Ninguém gostaria de morrer aos 50 anos de idade, Quer ver os filhos crescerem, quer ver os netos e por aí vai. Mas como espécie, você já deixou filho, então não faz tanto sentido. Então o corpo já não consegue absorver tanta pancada mais depois dos 30, 40 anos de idade. Então, quando a gente tem 30 anos, começa um processo que eu já falei aqui várias vezes, em diversos vídeos, que é o processo de sarcopenia. Sarcopenia é a nossa perda de massa muscular ao longo da vida. Começa ali próximo dos 30 anos de idade. E aí, se você não der nenhum tipo de estímulo, você vai perdendo 1 a 2% de massa muscular por ano. Então, quando você tem 30 anos, vamos supor que você tem o seu máximo de massa muscular. Se você for vivendo muito, perdendo ali 1 a 2% ao ano, quando você chegar com 70 anos de idade, se você continuar sendo sedentário, mais 40 anos, às vezes você vai ter ali metade da sua massa muscular que você tinha quando você tinha 30 anos. Também acontece um processo, que chama osteopenia, que é a perda da densidade óssea, que aí vira uma osteoporose. Então, o nosso processo de envelhecimento, que também tem relações com o sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, sistema cognitivo e tudo, ele vai envelhecendo e vai desgastando. Mas o que é mais importante aqui para você entender é que depois dos 30 anos, você começa ali o processo de sarcopenia e tem uma coisa muito importante para você entender sobre perder massa muscular. A nossa massa muscular, ela é a mais importante para o nosso metabolismo basal. Então, quando você tem muito músculo, você gasta mais energia só para sobreviver. Você fica sentado no seu escritório trabalhando, você gasta mais energia do que uma pessoa sentada no escritório trabalhando se ela tiver menos músculo do que você. Então, você gasta mais energia para trabalhar, para dormir, para comer, tomar banho, para você qualquer coisa. Então, só de ter mais músculo, você já está gastando mais energia do que uma pessoa que tem menos músculo. Então, quando você começa a perder massa muscular com 30 anos, você começa a diminuir o seu metabolismo
metabolismo sim, apesar de muitas pessoas falarem assim, esse negócio de metabolismo é mentira. Não é mentira. Você começa a diminuir massa muscular, você começa a diminuir também o seu metabolismo. Você começa a diminuir massa muscular, você começa a sentir fraqueza, você começa a diminuir também a quantidade de atividade que você faz. Então você sente mais cansaço, você prefere ficar mais na televisão do que sair para uma festa que você ficava em pé. Você tem preguiça de sair com seus amigos, né? Você prefere fazer programas sentados. Então começa também um ciclo de, além de você ter diminuído o seu metabolismo por ter perdido massa muscular, você também começa a preferir programas que gastem ainda menos energia. Ir no cinema, ficar sentado no bar bebendo, evitar programas que ficam muito tempo em pé, né? Prefere trabalhos mais sentados, evita, né, ficar movimentando muito ali ao longo do dia. Então você começa a ter um estilo de vida que gasta menos energia. E aí vai, né, o seu metabolismo diminuindo, a quantidade de energia que você gasta pelas atividades do seu dia também diminuindo e, obviamente, isso reflete numa dificuldade de manter o peso corporal, né? Quando você tinha ali 30 anos, você fazia um monte de coisa e pesava 60 quilos, uma mulher, por exemplo. E aí ela faz as mesmas coisas, só que ela começou a perder massa muscular e começou a fazer programas diferentes. E depois de um tempo, ela já está pesando ali 63, depois de 2 anos, né? Ela ganhou ali 1 quilo num ano, 1 quilo no outro, 1 quilo, 3 anos, 3 quilos. Só que isso em 10 anos são 10 quilos. Não tão perceptível, né? Numa mulher de 30 para 40 anos, 60 para 70 quilos, ok, mas continua, né? Continua o problema. E aí com 50 anos, ela já está com 80 quilos. Então uma pessoa que tinha um corpo normal com 30, quando ela chegar com 50, ela já está com aquele corpo mais gordinho, com aquele corpo ali visivelmente acima do peso, com o corpo já com resistência à insulina e com síndrome metabólica instaurado, se não tiver ainda vários outros problemas. Então o que você precisa fazer para evitar isso, né? Você tem que lutar aí contra esse caminho natural da espécie, que é você se tornar descartável, né? Eu já tenho 2 filhos, então para a espécie eu já estou descartável, já não precisava estar aqui mais. Já deixei meus genes, né, com a teoria da evolução na Terra, então não preciso estar aqui, mas eu quero estar aqui. Eu quero ver eles crescendo, eu quero ver os filhos deles. Então eu preciso fazer atividade física e me esforçar o máximo possível para manter a minha massa muscular, fazendo diferentes tipos de exercícios, mas dando prioridade para os treinos de força e de explosão, porque são os 2 tipos de fibras que a gente mais perde, principalmente nesse início. Você perde muito aí as fibras de contração rápida, né? Então você perde explosão, perde velocidade, faz com que você se torne mais lento, mais preguiçoso, menos explosivo, enfim, não quero fazer todos aqueles programas que eu falei. Então, dê prioridade para o treino de força para que você consiga manter a sua massa muscular. É importante também que você aumente a quantidade de proteína ingerida, porque a maioria das pessoas, 100% das pessoas na minha consultoria comem menos proteína do que deveria, e a maioria das pessoas que me mandam, tiram dúvidas comigo, mandam fotos de pratos no Instagram, me marcam, tem menos proteína do que deveria ali no prato. Então, você precisa ingerir 2 a 3 gramas de proteína por quilo de peso. Então tem pessoas ali que comem 50 gramas de proteína no dia, sendo que a pessoa tinha que estar comendo 180. Então olha como é que a ingestão de proteína dela está muito abaixo. Então óbvio, isso vai favorecer com que ela perca ainda mais massa muscular, porque ela está utilizando aquela massa muscular ali do corpo, ela não está conseguindo repor, ela está perdendo e não está conseguindo repor com a alimentação. Então aumente consideravelmente a quantidade de proteína, dando prioridade para as proteínas naturais, né, que são as carnes, peixes e ovos, né? Pode tomar whey protein para ajudar a bater a meta de proteína? Pode tomar whey protein sim, mas dê prioridade para os alimentos, porque os alimentos, eles são completos. Além de eles oferecerem as proteínas, eles também oferecem aí os micronutrientes. Então as carnes, os ovos vão oferecer ali uma gama enorme de vitaminas e minerais importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo. Mas não conseguiu bater a meta de proteína com os alimentos, vá para o whey protein, não tem problema nenhum, mas com a quantidade de proteína de acordo com o seu peso corporal. E por último, cuide muito do seu sono. O sono é importantíssimo para a nossa saúde e para o nosso corpo. Durante o sono a gente faz reparação de tecido muscular, pele e por aí vai. Então durante o sono que acontece a hipertrofia, durante o sono que faz com que o seu corpo, né, deposite aquela proteína ali que você perdeu e repare aquilo ali. Então quando você tem ali os ciclos de sono profundo, sono REM, seu corpo está trabalhando para poder ajustar tudo aquilo que aconteceu, seja de treino, seja de desgaste, seja de trabalho, seja de estresse
estresse oxidativo. É importante que você durma bem para o seu corpo recuperar o tecido, para o seu corpo diminuir, né, todo aquele estresse oxidativo que aconteceu, né, seja pelas contrações musculares, seja por trabalho, seja por pensar, seja por preocupações, né? Quando você vai dormir, o seu corpo ele tenta dar uma limpada geral. Acontece a autofagia celular, mitocondrial e várias outras coisas que acontecem durante o sono que são importantíssimas para nos deixar mais jovens. Então você vê ali algumas pessoas que quando chegam aos 40 anos de idade começam a cuidar, né? Afinal ela deixou uma vida lixo ali durante 10, 15 anos, elas começam a cuidar e aí ela começa a fazer atividade física, alimentar bem, dormir bem. 5, 6 anos depois, quando ela tá ali com 45, 46 anos, ela parece mais nova do que quando ela tinha 35. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ela diminuiu a oxidação no corpo dela, ela começou a fazer atividade física, ganhou mais massa muscular, ela voltou o metabolismo, né, e subiu um pouquinho o metabolismo, ela melhorou o sono, ela parece mais nova, porque ela realmente está mais nova do que quando ela tinha 35 anos, que ela tinha um lixo de estilo de vida. Então melhore seu sono, faça atividade física, né, faça treino de força. Atividades aeróbicas são importantíssimas também, principalmente em baixa intensidade, né, para esse objetivo que nós estamos falando aqui no vídeo de hoje. Vai ajudar ali a reciclar células, enfim, muitos processos importantes que também são válidos, né, não só porque aumenta a quantidade de caloria gasta para você emagrecer, não, por seu corpo funcionar como um todo, né? Nosso corpo é um sistema metabólico e fazer aeróbico em zona 2, né, que é ali baixa intensidade, você fica somente ofegante, mas consegue conversar, ajuda muito nesse processo todo que eu falei aqui. Então, eu quero que você comente aqui embaixo. Você, depois dos 30 anos, teve mais dificuldade para manter seu peso corporal? E compartilha esse vídeo com alguém que já tem mais de 30 anos e está preocupado, né, com a dificuldade de emagrecer depois dessa idade. Lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como perder o vício em açúcar. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.